Bem-vindo ao Electrified, eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Um rápido agradecimento ao meu mais novo patrono, Gerard L. Obrigado por escolher apoiar o canal. O que Elon disse ontem precisa ser explicado. Ele disse que o computador Tesla IA-4, que entende as vastas complexidades de dirigir no mundo real, tem apenas cerca de 1/4 da potência de um H100. É isso que me leva a essa conclusão. A maioria na comunidade de IA ainda não percebe que o potencial de densidade de inteligência é muito maior do que experimentamos hoje. Elon disse, acho que estamos errando por 2 ordens de magnitude em termos de densidade de inteligência por gigabyte. Isso é apenas melhoria algorítmica, o mesmo computador. Eu sei que muitos donos do hardware 3 estão desesperados, mas quando Elon fala assim, precisamos considerar o real valor disso. Aqueles de vocês que estão nesse grupo podem esperar mais do que gostariam, mas o caminho para a Tesla realmente oferecer algo como um V14 Lite para os proprietários do hardware 3 deve ser totalmente possível, se o que Elon está dizendo for verdade. Elon está dizendo que muitas pessoas na área de IA estão olhando para a superinteligência e estão imaginando algo 100 vezes diferente do que ele acredita que será a realidade. Ele afirmou que o IA4 da Tesla era prova disso. E isso faz sentido porque, naturalmente, tudo o que realmente ouvimos falar principalmente são avanços em hardware. Sempre há notícias e conversas sobre o IA, 5 e além. E o silício de todas as empresas é físico, eles têm estatísticas, e as pessoas podem fazer suas comparações, mas do lado do software, isso raramente é discutido publicamente. E como ouvimos diretamente da Tesla, às vezes essas redes neurais podem ser bastante opacas. Mas o resumo do que Elon está dizendo aqui é que não será um hardware novo ou melhor, nem mais energia ou mais capital, mas sim que a mesma máquina será 100 vezes mais inteligente apenas com melhorias de software. E então, é claro, as melhorias de hardware vão se somar a isso. Elon disse que os computadores estão ficando melhores. É por isso que eu acho que é um tipo de melhoria de 10 vezes por ano, 1000%. É uma verificação simples do que Elon disse comparado ao que podemos descobrir. A NVIDIA H100, a GPU que alimenta quase todas as principais execuções de treinamento de IA no planeta atualmente, consome até cerca de 700 watts, o que sim, vai depender da configuração real, mas é uma referência razoável. O chip de inferência IA-4 da Tesla vai consumir cerca de 170 watts no seu pico. Então, essa afirmação de que o consumo de energia da Tesla é 1/4 da NVIDIA H100 faz sentido. E do lado do software, a Tesla nos disse que o IA4 vai rodar com precisão heterogênea. Em termos simples, isso significa que o IA4 executa cálculos inteiros de 8 bits na maioria das camadas, tornando o processo mais simples. Mas ele pode então subir para números mais detalhados, como 16 ou 32 bits para partes mais críticas dos cálculos. E eu acho que parte do que passa despercebido é que, se você lembrar, quando o IA4 foi lançado na Tesla para produção em 2023, naquela época, a Tesla estava rodando o FSD versão 11. Se puder, volte e assista alguns vídeos da versão 11 do FSD. E você vai conseguir ver o quanto a Tesla progrediu usando exatamente o mesmo IA4. Então, esse é parte do ponto do Elon. É exatamente o mesmo hardware, mas com o tempo o software continua melhorando exponencialmente, aumentando essa densidade de inteligência por gigabyte que a maioria está ignorando. Pode demorar mais do que você quer, mas quando a Tesla resolver o aprendizado não supervisionado com o IA4, é bem provável que entregue um modelo FSD bem melhorado, o 14 Lite ou outro nome, para todos com hardware 3. Elon está claramente ainda muito confiante nos avanços que estão sendo feitos e que ainda serão feitos no lado do software, e aparentemente não há um fim à vista. Elon disse hoje cedo que ficaria surpreso se, em 3 a 5 anos, a produção de chips na China não competir com Taiwan em capacidade de computação, mesmo sendo menos eficiente em energia. Também há retornos decrescentes significativos ao reduzir o tamanho dos elementos em um chip, e algumas coisas como a SRAM simplesmente não diminuem de tamanho. Só para contextualizar, a TSMC de Taiwan ainda domina a maior parte da lógica de ponta. Estamos falando de nós de 2 e 3 nanômetros. E eles realmente usam aquelas máquinas enormes de litografia EUV da SML. Por outro lado, atualmente um dos principais players da China, a SMIC, ou Semiconductor Manufacturing International Corp., está operando sob alguns controles de exportação dos Estados Unidos, então eles nem podem usar algumas dessas ferramentas avançadas de EUV. Apesar da limitação, Elon acredita que a China pode alcançar nos próximos anos, mesmo que com eficiência energética um pouco menor.
Tenho certeza de que a maioria de vocês já ouviu falar da lei de Moore, que diz o seguinte: o número de transistores em um circuito integrado dobra aproximadamente a cada 2 anos, enquanto o custo desses transistores tende a diminuir ou permanecer mais ou menos constante, o que com o tempo levou a melhorias exponenciais no desempenho de computação. Mas, como Elon está destacando agora, a partir de cerca de 7 nanômetros para baixo, essa queda no custo por transistor desacelerou dramaticamente. E a SRAM que Elon mencionou é apenas memória de acesso aleatório estática, que é a memória mais rápida do chip. E no caso da Tesla com FSD, é essa parte do chip que é responsável por lembrar como a estrada se parece em determinados períodos de tempo. E na maioria dos chips de IA modernos, na verdade é a SRAM que pode ocupar mais de 50% de toda a área do chip. Já mencionamos isso em vídeos anteriores, explicando que, em nós abaixo de 10 nanômetros, as novas convenções de nomenclatura nem sempre dizem respeito a uma parte física do chip. Ou seja, 7, 5, 3 nanômetros e abaixo geralmente se referem apenas a um design mais avançado de forma geral, não que alguma medida específica do tipo corresponda perfeitamente à nomenclatura. Então, basicamente, o que tem acontecido é que a densidade do restante do chip, fora a SRAM, continuou diminuindo e se tornando mais eficiente. Segundo Elon, já estamos perto do ponto em que a SRAM não traz os mesmos benefícios ao continuar encolhendo. Ou seja, não é possível usar apenas nós de processo menores para conseguir muito mais desempenho ou eficiência. E por causa dessa limitação, se você acompanha essa indústria, provavelmente já viu algumas empresas agora empilhando SRAM em camadas 3D, ou seja, elas estão indo para cima em vez de para os lados. Ou você pode ter ouvido termos como Gate-All-Around ou CFET, CFET, que são apenas avanços no formato real desses transistores. Ou, em alguns casos, como a SRAM não pode ser mais reduzida, eles aceitam chips maiores. Mas o que a Tesla tem feito repetidamente? Uma vez que um fator limitante é identificado, a Tesla toma as rédeas e ela mesma elimina esse gargalo completamente. E neste caso, como a Tesla não pode simplesmente continuar voltando a TSMC ou a Samsung pedindo por nós menores e melhores, a Tesla começou seu próprio redesenho radical do seu silício. E é por isso que Elon disse que o IA5 é existencial para a Tesla. A Terafab da Tesla servirá para ampliar a cadeia de suprimentos e também para projetos de hardware personalizados, permitindo construir exatamente o que precisa, sem compromissos. Então essa barreira física do SRAM que está sendo enfrentada não vai impedir o progresso da Tesla no lado do hardware. Isso só está fazendo com que a Tesla pare de depender dos outros e construa o futuro que ela mesma precisa. E não se esqueça do que Elon disse. Ele afirmou: não usaríamos outro chip em nossos carros e robôs, mesmo que fossem de graça. E o fato da Tesla ter a capacidade e o talento para se adaptar e fazer coisas assim é um dos grandes motivos pelos quais eu tenho tanta confiança nas equipes para fazerem o que precisa ser feito e resolverem questões como o aprendizado não supervisionado e o Optimus. Pode demorar mais do que queremos, mas acredito que, salvo imprevistos, eles vão conseguir. E ninguém está nem perto de estar tão bem posicionado quanto a Tesla para fazer avanços tanto no hardware quanto no software e depois implantar essa inteligência em produtos físicos em grande escala. Sério, pare e pergunte, que outras empresas estão tão bem posicionadas quanto a Tesla? Caso alguém tenha ficado ocupado no fim de semana, a Cybertruck Dual Motor All-Wheel Drive, a variante mais acessível, aumentou de preço em $2.000, agora está em 69.990. Então esse aumento de preço foi o dobro do que eu esperava. Atualmente, a página de entrega dessa versão diz que estará disponível em 2027. Tanto a versão Premium quanto a Cyberbeast prometem disponibilidade em 4 a 6 semanas. Errei no valor do aumento, mas a direção do que cobrimos estava certa. A Tesla provavelmente avaliou rapidamente a elasticidade da demanda da Cybertruck, obtendo respostas mais rápido do que por outros métodos. Limpando a cadeia de suprimentos, o estoque de peças a montante e aumentando o uso da linha de produção, ao menos para o próximo ano. No entanto, nem tudo são flores, porque nesse processo a Tesla certamente irritou um número significativo de clientes. Isso ocorre porque no fim de semana, a Tesla revisou a linguagem de elegibilidade para a transferência do FSD. Agora eles estão dizendo que você deve receber o seu novo veículo Tesla até 31 de março deste ano. A redação anterior informava que bastava solicitar um novo Tesla até 31 de março para ter direito à transferência. A Tesla afirmou que irá honrar a transferência do FSD para entregas com janela original até 31 de março, ou se sua entrega for adiada para abril deste ano por atraso da própria Tesla. Agora, a Tesla afirma que não vai honrar a transferência do FSD se a entrega estava estimada para depois de 31 de março.
Mas nesse caso, ou em uma situação em que você não possa receber o carro até essa data, a Tesla vai oferecer o reembolso da taxa de pedido de $250, que normalmente não é reembolsável. Então, claro, o problema disso é que muita gente fez o pedido da Cybertruck mais barata esperando poder transferir o FSD, mas a maioria desses pedidos era de pessoas cujas datas de entrega seriam depois de 31 de março. Apenas se coloque no lugar dessas pessoas por um instante. Receber seu dinheiro de volta não vai ser suficiente quando o que você realmente quer é uma nova Cybertruck mais barata e poder transferir seu FSD, porque a Tesla disse que você poderia quando fez o pedido. Vale lembrar que a Tesla sempre afirmou que o programa de transferência do FSD pode mudar ou terminar a qualquer momento. Mas como eu sempre gosto de dizer, só porque você pode não significa que você deva. E para deixar claro, a Tesla disse que se você tem o FSD em um carro que está trocando na Tesla, eles vão incluir esse valor no valor da troca. No entanto, a realidade tem sido que no mundo real, a Tesla consistentemente subvaloriza bastante esse FSD. Assim, no melhor cenário, você receberia apenas parte do valor do FSD de volta. Eu ouvi dizer que vender por meio de terceiros pode ser um pouco melhor, mas é claro que isso traz muito mais complexidade. Mas é claro, nada disso muda o que a Tesla fez aqui, nem como isso está impactando seus clientes. E para mim isso parece simples. Qualquer pessoa que fez um pedido esperando poder transferir o FSD, desde que tenha feito o pedido antes do prazo, deveria poder transferir o FSD. Mas aqui estamos nós. Infelizmente, como sempre digo, nenhuma empresa é perfeita, nem a Tesla, mas gostaria que fizessem melhor que isso. O gerente da Giga Berlin, André Thierry, publicou uma longa postagem no LinkedIn. Ele estava basicamente esclarecendo os fatos, corrigindo algumas informações falsas do Handelsblatt, dizendo que o único objetivo do veículo era fazer uma campanha anti-Tesla junto com o sindicato ID Metal. Handelsblatt estava afirmando que a Tesla produziu apenas 149 mil Model Y Question em 2025. André disse que isso estava errado. Eles produziram mais de 200 mil veículos novamente em 2025. E isso apesar de terem interrompido a produção no primeiro trimestre para mudar para o novo Model Y. No entanto, é o seguinte, vamos supor que a Tesla fez 210 mil veículos na Giga Berlin. Se fosse mais do que isso, acho que esse número teria sido 210 mil. Aqui está o problema. A capacidade instalada atual na Giga Berlin para o Model X é de mais de 375 mil unidades por ano. 210 mil dividido por 375 mil é uma taxa de utilização de 56%. E respondendo ao colapso atual de vendas da BYD, Elon disse que isso é uma situação difícil. Fábricas vão muito bem acima de 80% de capacidade, ficam marginais em 60% e é um sofrimento enorme abaixo de 50%, o que, pela própria definição do Elon, coloca a Giga Berlin em algum lugar entre sofrimento enorme e marginal. Mesmo ajustando para o novo Model X, e supondo que a Tesla faria 250 mil unidades, com base na demanda, isso ainda resultaria em cerca de 67% de capacidade, o que, segundo o Elon, ainda estaria mais próximo do marginal do que do ótimo. Precisamos lembrar disso para a Cybertruck. A Tesla tem fabricado cerca de 5 mil Cybertrucks por trimestre, ou seja, 20 mil por ano antes da nova versão mais barata. Suponha que essa versão mais barata aumente a produção da Cybertruck da Tesla para 50 mil unidades este ano. Você pode argumentar se esse número é alto ou baixo, mas ainda assim seria só 40% de utilização das linhas de produção da Cybertruck. E a taxa de utilização da Tesla antes dessa versão mais barata era de cerca de 16%. Esses números são ruins, mas se há um lado positivo, acredito que seja esse. O negócio automotivo da Tesla ainda é lucrativo apesar desses números horríveis por fábrica e por linha. O que, se você parar para pensar, é incrível e destaca ainda mais o controle de custos e a eficiência da Tesla. É realmente o melhor que se pode ter e não tem comparação. E isso deixa a Tesla muito bem posicionada para enfrentar essa tempestade e atravessar esse período. Até que navios autônomos nos Estados Unidos com Cybertruck e o FSD supervisionado sendo lançado em toda a União Europeia, o que deve ajudar a aumentar a demanda e a produção em Berlim. Quando isso ocorrer, a Tesla terá grande alavancagem de custos para aumentar a lucratividade assim que melhorar a utilização das fábricas, o que acredito que conseguirão com o tempo, mesmo que precise do modo autônomo. Foi anunciada a entrada em operação do parque de armazenamento de energia por baterias de Hagersville, agora a maior instalação do tipo em funcionamento no Canadá. Em termos de números globais, não é algo gigantesco, são apenas 1,2 GWh. Já vimos projetos maiores. Mas esse projeto emblemático representa um marco significativo na transição energética de Ontário.
E esse projeto foi reconhecido como o projeto inovador de energia limpa do ano. E você acertou, o fornecedor das baterias será a Tesla, fornecendo 334 unidades do Megapack 2XL. Agora, com base no cronograma, essa pode ser apenas a maior bateria operacional do Canadá até o final deste ano, mas a divulgação que vem com esse projeto usando Megapacks e ganhando esse prêmio certamente será um ótimo ciclo de mídia para a Tesla Energy. Josh West contou que tentou pegar um robotáxi para um show em Austin no fim de semana, mas por 2 horas só recebeu aviso de alta demanda. Até Hallmars diz: Tesla, é hora de levar o robotáxi a sério. Se não dá para conseguir uma corrida, não é um serviço sério, só um piloto. Aumente os preços ou coloque mais carros até equilibrar oferta e demanda. Já expliquei por que acredito que a Tesla mantém o preço do robotáxi baixo. Atualmente, está construindo sua identidade de marca. A Tesla sempre pensa no longo prazo, mas isso não impede que surjam dificuldades nesse caminho. Voltando a falar da BYD, as vendas caíram em fevereiro na maior queda dos últimos 5 anos. As vendas de 41% em relação ao ano anterior. E essa queda foi impulsionada por uma redução de 65% nas vendas domésticas. Os dados de fevereiro marcaram o 6º mês consecutivo de queda nas vendas da BYD. E se você ajustar pelo feriado chinês, analisando os 2 primeiros meses do ano, as vendas combinadas da BYD em janeiro e fevereiro ainda caíram 36% em relação ao ano anterior. A expectativa é que a BYD tente recuperar o mercado doméstico lançando novos modelos e tecnologia de baterias ainda este mês. Com a desaceleração das vendas domésticas da BYD, sabemos que eles vão focar ainda mais no mercado de exportação. Trump afirmou no mês passado que gostaria que empresas chinesas fabricassem carros nos Estados Unidos. Não acho provável, mas é algo a considerar. A Tesla lançou uma atualização de software que apenas altera nomes. Navegar no piloto automático agora é navegar no AutoSteer. O computador FSD agora é chamado de computador de IA. A aba do piloto automático agora se chama direção autônoma. E aquela frase piloto automático desativado foi removida e substituída por direção autônoma desativada. Mas novamente, essas são apenas mudanças de terminologia. A funcionalidade continua a mesma. Então, obrigado Califórnia por isso. Mas ainda se pode argumentar que agora as coisas estão ainda mais confusas, já que agora a Tesla está usando direção autônoma para descrever recursos ADAS de forma geral. Este vídeo foi compartilhado mostrando o FSD 14.2.2.5 não tendo nenhuma reação a uma lixeira de plástico caindo de um reboque na frente do carro. Você pode argumentar que não deveria desviar sem visibilidade, e ao desviar para a direita sairia da estrada, mas ele nem freou. E nessa situação, nenhum dano foi causado porque era plástico. Mas o que você acha que o FSD deveria ter feito nesse cenário? E estou compartilhando isso porque sempre tive um certo nível de paranoia ao dirigir atrás de um reboque de qualquer tipo, onde pode cair algum tipo de entulho assim. A Waymo confirmou que seus novos veículos ODI já estão circulando desde fevereiro deste ano. Mas lembre-se, como discutimos, ainda se espera que esse veículo custe cerca de $100 mil no total. São $66 mil pelo veículo base, $10 mil pelos sensores, $14 mil pelo sistema de computação e mais $10 mil pela integração e envio. Então, no final deste ano, a Waymo ainda está promovendo a chegada dos veículos Hyundai Ioniq 5 para a frota. Mas esses veículos, depois de adicionar o motorista Waymo, devem custar cerca de $200 mil no total. Esqueça por um instante a chance da Waymo competir com os preços dos produtos da Tesla. A questão real é: a Waymo consegue ser lucrativa nesses níveis de preço? E isso ainda está muito em debate. Para meus amigos canadenses, a Tesla vai perder o Salão do Automóvel de Vancouver novamente este ano. O evento afirmou que a Tesla foi convidada e que a equipe teve conversas importantes no planejamento. Quando a Tesla confirmou participação, o espaço já estava esgotado. Suponho que isso tenha relação com o ocorrido no ano passado, quando a Tesla montou seu stand e depois foi convidada a sair devido aos protestos ligados ao Elon. O evento afirmou preocupação com a segurança dos convidados. Já recebemos alguns dados de vendas da Tesla em fevereiro. E na França, as vendas da Tesla aumentaram 55% por tipo. Elas aumentaram 74% na Espanha, 32% na Noruega e 14% na Bélgica. Mas, como de costume, é um cenário misto. Elas caíram 45% na Holanda, 18% na Dinamarca e 7% na Itália. Um sinal inicial de possível estabilização nas vendas da Tesla, mas vamos analisar melhor quando saírem os dados completos da ACE. E agora a Tesla adicionou um botão de editar destino na interface principal para o serviço Robotaxi.
Ao tocar nesse botão, surge a mensagem informando que é possível editar o ponto de desembarque ou alterar o destino pelo app móvel. As ações da Tesla fecharam o dia a $403,32, uma alta de 0,2%, enquanto o NDX subiu 0,13%. O volume ficou 10% abaixo da média. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.